Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal aqui, O Herege Desengrejado. Eu sou Jairo de Souza Miranda, estou falando aqui diretamente aqui de Vila Velha, né, cidade litorânea do estado do Espírito Santo, beleza? Queridos, hoje o vídeo vai ser dividido, na verdade, em 3 ou 4 partes e falando a respeito de um tema que é muito, mas muito polêmico até hoje, né, e sobre algo, né? E esse algo não poderia ser diferente do que o título, que é a Bíblia. Esse livro que perpassa aí centenas, por que não dizer milhares de anos, né, na historicidade humana, como um livro que até hoje é motivo de muito debate, né, entre acadêmicos, historiadores, arqueólogos, lexicógrafos, exegetas, apologéticos, enfim. Ah, Muita gente até hoje, né, olha para dentro da Bíblia tanto com um aspecto religioso, espiritual, mas também no aspecto crítico textual. E como eu já disse aqui nos vídeos, né, meu intuito aqui não é entrar em algum tempo a gente vai falar sobre alguns assuntos que eu vou ter que buscar realmente lá na íntegra, né, do que a gente chama de busca acadêmica, né? Mas o intuito do vídeo não é esse, é dar uma explanação de muitas coisas que acontecem no meio religioso, no meio contemporâneo, no meio político. E eu decidi começar primeiramente com esse conceitual religioso, né? Sou formado em teologia, bacharel em teologia, e já disse no primeiro vídeo o que é o herege, o que é o desegrejado, né, ou desengrejado. E hoje o tema, um pouco desse tema, vai ser a respeito da Bíblia, né? Como começou a sua formação, porque ela do jeito que está hoje nessa formação, queridos, que a gente tem hoje, um monte de livros acoplados em um livro só, com capítulos, versículos, epígrafes, nota de rodapé, até pesquisas dentro dela. Esse formato, para chegar nesse formato, demorou-se muito tempo, tá? E muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram exiladas, outras morreram para que eu, você e a humanidade pudéssemos ter hoje esse livro que é, como eu já falei, é grandioso e ainda motivo de muito debate, muita pesquisa dentro dos meios acadêmicos, dentro dos meios, do ramo da religião e dos estudiosos, beleza? Então vamos lá, queridos. A Bíblia, como eu já falei, nesse formato que tem hoje, se a gente for rebuscar, eu vou ter que rebuscar ela um pouquinho na história, tá? E eu vou dividir isso em 3 partes, beleza? Hoje eu vou estar falando mais ou menos, para vocês entenderem no básico, a história da formação da Bíblia, beleza? E onde é que isso começa, Miranda? Vai ter que começar pelo conceito realmente de um povo, né? Pelo conceito histórico. E aí, a base da tradução da Bíblia que a gente tem hoje percorre por alguns idiomas, como o hebraico, que seria a língua-mãe do Velho Testamento, e a tradução dela para um idioma grego, beleza? E conta, aí eu vou contar primeiramente a tradição mítica da história, beleza? Tem um pouco de historicidade nisso, mas também um pouco de lenda. E eu também vou dizer aqui para vocês, no meio acadêmico, o que as pessoas do meio acadêmico, historiadores, mais se pautam. Mas ainda até nisso há uma controvérsia, beleza? Algum dos senhores já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, o macedônio que conquistou a África, a Ásia, a Europa, certo? Beleza. Porém, continuemos, né? Alexandre o Grande morre e o seu reino é dividido, o seu império é dividido entre 4 de seus generais. Um desses de seus generais, que é aqui o que mais para mim importa aqui para vocês, foi Ptolomeu Sóster. Ele foi um dos generais de Alexandre que abarcou o império lá do Egito. Ele acabou dominando aquela região do Egito, boa parte ali da Palestina, entrou em guerra também com um dos seus outros generais, mas isso aqui não vai vir ao caso. O que vem ao caso é que esse Ptolomeu ele forma o Império Ptolomaico, né? E o seu filho, Ptolomeu II, quando ele morre, o general de Alexandre,
o seu filho Ptolomeu II assume. E é através de Ptolomeu II que diz a lenda que ele, através de um pedido de uma carta enviada ao povo israelita ali, o povo judeu ali, né, os senhores da lei, os escribas judaicos, ele pede que eles traduzam do hebraico seus escritos sagrados do hebraico para o idioma vigente da época, que era o grego. O grego é como se fosse hoje um inglês, querido. Você fala em qualquer parte do mundo, lá era a língua que estava sendo oficializada. Não que o hebraico tinha morrido, mas as gerações que estavam nascendo nasciam com a linguagem helênica, a linguagem grega, sendo muito mais falada do que o idioma hebraico ou qualquer outro idioma, beleza? Não é à toa Alexandre o Grande formar isso, essas Alexandrias. E na Bíblia, e lá no Egito, tinha uma biblioteca muito famosa chamada Biblioteca de Alexandria, onde todo o conceitual da cultura humana, dali de escritos, estavam lá. E esse Ptolomeu, esse filho desse general, que assumiu o Império Ptolomaico, pediu que 72 escribas judeus, entendidos no idioma grego e hebraico, transcrevessem os escritos considerados a Torá, escritos sagrados, para o idioma grego. Conta a história que eles foram separados em compartimentos, vou botar em celas ou clausuras, como queiram, ou quartos separados, e durante meses eles transcreveram, sem contato um com o outro, o que a gente chamaria hoje de Torá, dentro da Taná hebraica. Taná seria a Bíblia hebraica, que é Torá, né? Nevilins e Ketuvins, que seria leis, profetas e escritos. E aí pegaria tanto da lei mosaica, que são 5 livros de Moisés, até Malaquias. Porém, a tradução que foi feita desses 72, e há de se diga de passagem, que a lenda diz que eram 6 de cada tribo de Israel. Israel, em sua formação, teve 12 tribos, né? E aí ele pegou 6 de cada um, dando 72 escribas. E essa tradução dos 5 livros de Moisés, chamado de Pentateuco, Penta 5, Teuco, livros ou rolos, né? Caixas ou rolos, atribuídos a Moisés, foi traduzido para o idioma grego, beleza? Já estudiosos, historiadores, né, pessoal que busca conhecimento acadêmico, e aí eu acredito um pouco nessa parte, conta que ao pedir, ao mandar fazer a tradução, ao longo de mais de 100 anos, porque começou no século III, e aí se tem uma média até o século I, século II a século I antes de Cristo, ou seja, teve aí uma média de quase 200 anos de escritos, né? E foi nesse período que foram incluídos os outros livros que a gente denomina como os livros históricos, os livros sapienciais ou poéticos, né? E aí você vai ter ali o livro de Provérbios, o livro de Ruth, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiásticos, incluindo também os livros que a gente chama de deuterocanônicos, que seriam os 7 livros a mais que a Bíblia Católica tem, mas isso eu vou te explicar mais lá para frente. E o que acontece, queridos? A história começa nisso aí. Por quê? Porque a Bíblia ela foi traduzida do hebraico para o grego, que era a língua que imperava na época. E aí essa tradução, comumente chamada Livro dos 70, apesar de ter sido 72, foi chamado de Septuaginta, ou o Livro dos 70. E essa Septuaginta foi a base para que a gente tivesse hoje a Bíblia do jeito que está, pelo menos no conceitual do que a gente chamaria de Velho Testamento. Mas aí você vai me questionar, Miranda, mas e aí? Poxa, por que você está me contando essa história? Porque a complexidade ela pode ser quebrada nesse sentido, porque a gente vai ter alguns questionamentos aqui sobre a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela se contradiz, a Bíblia realmente é aquilo ali que foi dito, ela é literal.
Miranda, quais são as figuras de linguagem, os gêneros literários que a Bíblia tem? E é por isso que eu digo que a Bíblia ela é complexa até hoje, porque tanto no meio religioso, como no meio filosófico, no meio acadêmico, há pessoas que acreditam que ela é inerrante, há pessoas que dizem que não, há pessoas que dizem que ela foi um compêndio de tempos em tempos, de cópias e de cópias. E é por isso que eu estou aqui contando essa história, porque ela é baseada na Septuaginta grega, beleza? E aí, o que a gente hoje vislumbra é, Miranda, tem algum original da Septuaginta, dessa Bíblia grega? Queridos, não, não tem. O que a gente tem são cópias de cópias dessa Septuaginta, que são consideradas as cópias mais antigas que se tem dessa Septuaginta, ou seja, do que a gente tem como o Velho Testamento, porque o Novo Testamento vai entrar muito tempo depois. E aí, Miranda, vocês podem me perguntar, e aí, Miranda, poxa, como é que funciona isso então? Como é que foi isso então, queridos? A original a gente não tem. O que se tem ao longo de séculos é que é por isso que eu falei, a Bíblia ela perpassou centenas de milhares de anos. Primeiro que ela foi escrita, né, passou de tradição oral e também escrita pelo povo judeu. E a história do povo judeu, contando a história do povo hebreu, povo judeu, desde até o conceitual do que eles tinham como criação do mundo, até a agonia de Gênesis, né? Dos patriarcas, até os seus acertos e erros. Ali você tem a história deles, a saída deles, você tem ali a história de vários outros povos que interagiram com a formação do povo israelita, do povo judeu, do povo hebreu, como queiram chamar, os seus patriarcas, os seus reis, a extensão dos seus reinados. E aí é que eu falo para você, mas Miranda, e aí? Tem essa Septuaginta feita lá que foi a base? Não, queridos, não tem. O que se tem foi que copistas e tradutores e copistas, ao longo de centenas de anos, copiaram e recopiaram esse texto, esses textos, né? E aí a gente tem ali também no Novo Testamento, praticamente, se eu não me engano, mais de 35 alusões a essa Septuaginta. Por quê? Porque os apóstolos, inclusive aqueles que falaram, narraram o que Yeshua, Jesus falou, eles usavam praticamente o texto da Septuaginta, porque isso depois foi conferido e atestado, beleza? Mas o que se tem? Se tem cópias de cópias. E as cópias mais antigas que se tem, aí a gente agora eu vou entrar mais um pedacinho, só vou falar mais um pedacinho, porque a gente vai para depois para uma outra temática, é que essas cópias, essas traduções, geralmente, queridos, elas eram traduzidas ou em papiro, que era um tipo de papel feito do cânhamo do papiro, que é uma planta aquática do Nilo, né? Todo mundo conhece. Ou pergaminhos e velino. O que é um pergaminho? Era muito caro, isso era muito caro, tá, queridos? Pergaminho eram peles de animais tratadas, e aí eles faziam um formato extenso de um rolo e escreviam em partes, né, em colunas, dentro desses pergaminhos e desses velinos. E a diferença de um pergaminho para o velino é que o velino é uma pele, acho que é de um cordeiro, né? O outro era feito de cabra, boi, enfim, o que se tinha. Já o outro era uma coisa mais fina, mais apurada, em pele de cordeiro. O papiro também era usado? Era, mas o papiro se fragmentava com mais facilidade. Já esses velinos, esses pergaminhos, tinham um tempo de duração muito maior, muito maior do que de um papiro. Haja visto que você vê hoje aí descobertas em 1947, lá na região de Curã, né, do Mar Morto, jarros encontrados em papiro, fragmentados, com rolos, né, de papiros, falando do Evangelho da Septuaginta e outros mais, e também em velino, né, em pergaminhos.
E era escrito de uma forma que a gente chama de uncial. O que eram esses textos unciais? Ele era um texto só, não tinha pontuação, não tinha nada escrito com letra maiúscula, tudo junto. É por isso que era chamado de uncial. Era de uma forma só, beleza? Tratando de uma forma só. E aquilo era muito dispendioso, você tinha que abrir o rolo. E aí o que acontece? A partir de um determinado tempo, esses pergaminhos, esses tipos de couro de animais, eles foram colocados simultaneamente, um em cima do outro e sendo costurado na sua lateral. Ou seja, chamando isso de códex. É o pai, é o primeiro, é o pai dos livros, tá? Da modernidade. Se a gente tem o caderno como é hoje, é mais ou menos assim. Se você pegar um códex, seria na antiguidade, seria mais ou menos como você pegar um caderno hoje que você vai estudar, aqueles cadernos que tem aqueles arame na lateral, o caderno comum. Eram aquelas folhas de pergaminho, ou seja, de peles de animais, sobrepostas umas às outras, tá? Com essas escritas. E aí é que tá. Porque o que se tem agora, dessas cópias de cópias, são esses códex. E aí você tem um códex que também é considerado um dos mais antigos. São 4 e tem vários outros também. A gente bota aí 4 principais, né? Eu costumo me dizer que você tem aí o códex chamado Códex Sinaítico. Você tem o Códex o Sinaítico, o Códex Vaticanos, Códice de Berza, dentre outros, queridos. Mas aí, Miranda, você me pergunta bem assim, tá, mas a diferença entre eles? Miranda, e a diferença entre esses códex? Tava tudo certinho? Queridos, não. Há códex em que falta determinados pedaços do Velho Testamento. Há códex que também tem um Novo Testamento. Há códex que não tem o Novo Testamento, só tem o Velho Testamento e parte desse Velho Testamento, que a gente chama, né, de Velho Testamento, mas a gente chama de Taná, ou como eu já disse, eu vou simplificar. Há códex que falta parte da Septuaginta, alguns livros, alguns pedaços. Códex que tem juntamente até o Novo Testamento. Códex que tem outros livros inclusos que em outro códex não há, beleza? Principalmente no que tange ao Códice Vaticanos e o Códice Sinaítico, né? Geralmente, esses códex foram descobertos, assim, escritos, né? A partir do quarto século, ou seja, finalzinho do quarto século, ou seja, 360 depois de Cristo, 325 depois de Cristo. Ou seja, não tem aquela primeira Septuaginta escrita lá em Alexandria, a mando do imperador, do rei Ptolomeu. E é aí que começa a problemática, né? Como é que a gente vai realmente saber, já que não há um original, saber se realmente aquilo foi escrito do jeito que foi escrito, como os primeiros 70 ou 72 escribas escreveram. Tá começando a entender? Porque se a gente não desligar um pouco o conceito da religiosidade, a gente vai deixar a nossa fé e aí a gente vai fazer interpretações do texto como se ela tivesse caído do céu. Queridos, a Bíblia foi escrita, né, a história foi escrita, Israel foi escrita há cerca de 1.500 anos, por N pessoas que tiveram uma experiência divina, que tiveram uma experiência da sua história, daquele contexto histórico, e que decidiram deixar ali escrito, né, essa história. Mas isso a gente já vai para um outro vídeo com uma outra explicação, beleza? Eu espero que hoje vocês tenham entendido mais ou menos o que eu estou querendo dizer sobre o livro ter esse formato do que ele tem hoje, beleza? Não existia capítulos, não existia versículos, eles eram escritos na sua maioria, em pergaminhos, né, que eram peles de animais tratadas, em rolos, e num texto chamado uncial, tudo junto e grudado. Reza a lenda que a Septuaginta foi escrita a pedido do rei Ptolomeu, um dos filhos, né, descendentes de um general de Alexandre, e para historiadores que ele foi escrito por cerca de 100 anos, do século III ao século I
antes de Cristo, tá bom? Fica aqui meu abraço e aguardo vocês aí para um próximo vídeo. Que o Eterno abençoe.